Eu gostaria de, em primeiro lugar, aí, agradecer, né, o convite, né, como eu falei hoje de manhã. Sempre o evento aqui caía numa data que a gente não podia, dessa vez a gente fez um esforço para poder estar presente aí, prestigiar o evento dos colegas aí, né. Eu dividi aí a minha apresentação em duas partes, né. A primeira delas, a gente discutir aí, fazer um update aí do que a Brinch está fazendo, nas pautas que a gente tem em comum e tal, pontuar mais ou menos o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer em conjunto daqui para frente. E depois também falar um pouco sobre LACNIC, né? Que LACNIC é um assunto que muitas vezes a gente acaba passando até desapercebido, mas tem influência direta no nosso negócio, uma vez que as políticas de distribuição de IPs e tal, que influem diretamente no nosso negócio, acabam sendo definidas por políticas de LACNIC, né? E como vocês vão ver, a participação ela não é só possível, né, a participação de todo mundo, como ela é importante. Bom, só falando um pouquinho, né, acho que boa parte das pessoas a gente já se conhece aí, né, mas a gente está no ramo aí desde 95, né, junto com o Luciano aí, outros dinossauros, né. Atualmente eu sou diretor técnico da empresa que a gente fundou lá em 95, que hoje a gente também atua não só na área de provimento de acesso, mas também na área de treinamento e consultoria, né. E atualmente eu presido o conselho da Brinch. A Brinch tem um conselho e tem a diretoria executiva, né? O conselho só fica dando conselho, né? Como o próprio nome diz, não trabalha muito, né? Quem faz mesmo é a diretoria executiva. Hoje eu ocupo também o cargo de vice-presidente do LACNIC. Bom, isso aí eu retirei de 2 slides que a gente faz aí, geralmente para públicos que não são provedores, né, para explicar como é que é o universo dos provedores, mas eu reproduzi aqui, né. Hoje o Brasil ele tem características, né, de ter essa série de provedores pequenos e tal, que é bastante diferente de muitos outros países. Existem outros países com características semelhantes, sim, mas esse movimento ele é bem mais forte no Brasil, e a gente vê que é uma alternativa, né, aos grandes modelos, né, que são normalmente praticados no mercado de telecomunicações, né. Uma coisa que a gente que era sempre uma discussão que a gente tinha com a Anatel era justamente que os modelos de leilões e tal eram sempre visando grandes lotes, grandes empresas e tal, sempre mirando aqueles grandes, né? E a prova que, acho que esses diálogos aí que a gente teve tem surtido efeito é que especificamente esse leilão, a gente tem pelo menos um modelo diferente, né? Um modelo que é possível você fatiar mais de acordo com a realidade brasileira, né? Historicamente a gente está vinculado, né? Está muito ligado ao rádio, né? Que ainda é o principal meio que a gente consegue ainda trabalhar, conectar as pessoas, né? Mas a sustentabilidade desse modelo aí, do nosso negócio, depende da diversificação, né? E a oportunidade, não só de fazer fibra, tal como está acontecendo, um ritmo muito forte, mas também de ter uma frequência licenciada. Ela é uma coisa que vem no momento, vem até no momento atrasado, mas vem num bom momento, né? Bom, e as nossas fragilidades, né? Que uma delas é a cultura, que é fortemente baseada nessas redes de Wi-Fi, né? E que são redes flexíveis, são redes, de certa forma, fáceis de se corrigir eventuais erros de planejamento. Custa dinheiro corrigir erros de planejamento, mas é menos complicado do que corrigir numa rede de fibra e tal, né? Mas, da mesma forma que num investimento numa frequência licenciada, a gente, da mesma forma como na fibra, a gente exige um certo planejamento, uma vez que nós vamos estar falando de valores muito mais altos e tal, de tecnologias diferentes daquelas que a gente está acostumado a usar.
Bom, mais uma característica de espírito empreendedor, mas muito imediatista, né? Então, todo aquele planejamento, toda aquela coisa que foi falado hoje aqui pelo Marcelo, pelo Anderson, é muito importante a gente ter no sentido de ter, o provedor ter uma visão de futuro maior. Bom, carência de recursos para investimentos vultosos é uma outra das nossas fragilidades, né? Que uma vez que as grandes empresas aí têm acesso a linhas de financiamento grandes, a gente não tem, as linhas existem, mas a gente acaba esbarrando muitas vezes nas questões das garantias e tudo mais, né? Então essas são as nossas fragilidades. Bom, o que a gente pode ter de frente de trabalho comum, né? Que a gente vê como possibilidade de trabalhar de forma comum com a Internet Sul e com as outras associações também, né? A lógica que a gente vê muitas vezes no Minicom, no Ministério das Comunicações e na própria Anatel, principalmente no Ministério das Comunicações, né, com o programa Banda Larga para Todos, é uma lógica que o governo deve impulsionar, ele deve investir dinheiro, deve colocar recursos para impulsionar a banda larga no país, porque eles enxergam as grandes dificuldades, os grandes buracos, né, na cobertura do país, e o governo se vê nessa obrigação de fazer investimentos e tal, e então surge lá a ideia do Banda Larga para Todos, que é uma coisa óbvia, que é um papel de governo, só que cabe a gente estar trabalhando junto para orientar, porque uma vez que recursos públicos vão ser jogados vão ser investidos para o desenvolvimento da banda larga, a gente não pode ficar de fora e deixar que um modelo, que essa drenagem dos recursos públicos que vão ser canalizados para a banda larga seja visando somente as grandes operadoras. E por isso que a gente tem que mostrar a cara, tem que mostrar, como a gente tem mostrado, que o Brasil é bem diferente. Ele não é composto de 4 ou 5 grandes empresas que fazem a inclusão digital, mas pelo contrário, de mais de 5 mil empresas que têm hoje licença de SCM na Anatel, que estão lá no site da Anatel. A gente tem trabalhado então, bastante no governo, no sentido de estar sempre presente e tal, mostrando isso, né? Recentemente, a Brint está trabalhando num projeto de um levantamento das redes de acesso existentes para mostrar para o governo as redes que já tem, né? Esse é um trabalho que se iniciou agora, né? A gente tem trabalhado de uma forma, tem se posicionado de uma forma até crítica com relação à troca de multas por obrigações, que é uma coisa que está acontecendo e que a gente, a Brint pelo menos, o Conselho da Brint, entende como uma coisa que chega a ser até imoral, né? Por que imoral? Porque você trocar multas por investimento não nos parece ser uma coisa que vai ajudar a melhorar a qualidade do serviço. Então, essa é uma posição política que a gente vê, né? Da mesma forma que a gente vê que certas mudanças que ocorrem na Anatel, nas negociações do PGMU, trocando obrigações a serem feitas por expansão da banda larga, eu acho que elas são coisas importantes, porque não tem mais sentido, por exemplo, a gente falar que tem que construir um monte de orelhão, um monte de coisa e tal. Então essas obrigações que eram lá da época da privatização, é natural que elas sejam trocadas por banda larga, por expansão do backhaul, mas desde que esse backhaul seja democrático, ele não seja simplesmente uma troca em que você vai trocar obrigações, e aquelas obrigações que eram de serviços públicos vão passar a ser acho que eu esqueci de... Não.
Pessoal, Tem que pegar a caixa da rua ali. pessoal, tem uma Toyota da Cidade Feliz, uma caminhonete, tá trancando a vaga da lavagem ali. Tem também